Você já parou para pensar em como a depressão afeta o cérebro? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar uma forma de olhar para a depressão que provavelmente você nunca viu. Alguns anos atrás, a OMS alertou que a depressão e os transtornos envolvidos a esse diagnóstico seriam as doenças mais incapacitantes do planeta. E hoje nós já vivemos essa realidade. Eu não preciso contar para vocês a definição da depressão. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já passou ou que passa por esse problema. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre a depressão de uma forma que provavelmente você nunca pensou e nem imagina. Hoje, o nosso dia a dia e a quantidade de exposição a toxinas ou a nossa própria alimentação pode determinar estados inflamatórios que influenciam o cérebro e pioram os sintomas de depressão. Estados ansiosos e depressivos que normalmente andam juntos podem estar sendo piorados pelo estilo de vida que você, o próprio paciente, os seus familiares, a sociedade que você está inserido e o seu coletivo vivem e atuam. Então, a gente poderia dividir a depressão em várias colunas, por exemplo, onde não existe apenas um motivo para o paciente se sentir deprimido. Claro que emoções de tristeza relacionadas a processos da vida são inerentes à nossa existência e vão fazer com que a gente fique triste por um tempo. O problema é quando essa tristeza ou essa apatia, ela permanece por longos períodos de tempo e ela está envolvida diretamente no nosso pensar, agir e sentir. O que acontece, pessoal, é que inúmeros trabalhos já comprovaram que existe uma relação entre o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas ações. E processos depressivos e ansiosos muitas vezes estão relacionados a esse hábito de pensar, agir e sentir. Na verdade, os nossos pensamentos muitas vezes levam as emoções que levam o nosso corpo a reagir a esse fluxo constante de pensamentos ininterruptos e que normalmente são os mesmos todos os dias. Existe uma tendência humana, na verdade, de repetir 90% desses pensamentos diariamente. Isso é um dado que a neurociência traz para nós e que é um dado muito significativo no contexto da doença, principalmente se essa doença está relacionada ao pensar, sentir e agir. E se você pensar bem, não existe nenhuma doença que não se relacione a essa tríade, vamos dizer assim. Porque tudo que a gente pensa, sente e faz determina a nossa personalidade e determina os nossos hábitos. Se você prestar atenção no seu hábito, em como você se relaciona com a vida, quais são as escolhas nutricionais, os seus relacionamentos, o ambiente que você transita, inclusive escolhas pequenas que fazem com que o seu dia a dia seja transformador ou não, ou se você vê propósito naquilo que você está fazendo, pode ser determinante para estados de saúde e estados de doença. E quando a gente fala de depressão, o contexto que nós vivemos, ele é muito relevante. Isso para qualquer doença, mas hoje, como a depressão, ela é uma das doenças mais incapacitantes do planeta, a nossa lupa e observação para essa doença tem que ser um pouco maior. E quando a gente entende que a depressão, ela não é uma doença relacionada ao cérebro, e sim ao corpo humano, e que o cérebro nada mais do que é um sintoma, ou ele transmite, ou ele demonstra o que está acontecendo naquele organismo e naquele sistema, a gente começa a olhar a processos depressivos e ansiosos com uma ótica um pouquinho diferente. Eu vou te dar um exemplo. O cérebro, ele é um órgão onde ele não tem ciência daquilo que é real ou imaginário. E se todos os dias você pensa a mesma coisa ou revive histórias do passado, o cérebro não tem a capacidade de saber se aquilo é verdade, é mentira, ou se aquilo está acontecendo de novo naquele momento, ou se aquele pensamento do passado é real ou não. Muitas vezes a nossa interpretação sobre acontecimentos do passado, ela é vista por óticas que não necessariamente refletem a realidade. E passamos 15, 20, 30 anos na terapia revivendo esses momentos sem ter certeza se eles são reais
e reconstruindo imaginariamente dentro do nosso cérebro e da nossa mente e revivendo aquele contexto traumático inúmeras vezes por uma necessidade de falar sobre o problema. Só que ao fazer isso, o cérebro, que não sabe se aquilo é real ou imaginário, revive aquela emoção traumática inúmeras vezes. E ao reviver essas emoções traumáticas, ele libera os mesmos circuitos neuroquímicos, as mesmas substâncias, como se você estivesse vivendo aquilo pela primeira vez. O nosso cérebro, a forma que ele fortifica as nossas memórias, está 100% relacionado à emoção que aquela memória traz. Ao fortificar inúmeras vezes aquelas emoções traumáticas e aquela situação que foi ruim para nós fortificamos os mesmos caminhos inúmeras vezes. Ao fortificá-los, nós pensamos naquilo múltiplas vezes e entramos nesse looping emocional de pensar, sentir e fazer as mesmas coisas. Tantas vezes que o nosso corpo acaba ficando tão bom naquilo que a gente muitas vezes não precisa nem pensar para que ele reaja ou faça determinadas coisas. E é isso que a neurociência nos explica. Por exemplo, estima-se que 95% do nosso comportamento na fase adulta se relaciona com aquilo que nós vivemos do 0 aos 7 anos. Não só do 0 aos 7, mas principalmente do 0 aos 7. O que nos foi exposto, a escola que nós estudamos, o relacionamento dos nossos pais, como eles se amavam, como eles brigavam, quem foi embora, quem não foi embora, enfim, toda aquela situação que nós vivemos do 0 aos 7 anos determina o nosso comportamento na vida adulta. E ao não saber disso, nós acabamos por procurar situações familiares, aquelas que nós vivemos e conhecemos muito bem, mesmo que elas sejam desagradáveis. E tão importante quanto, as nossas ações são determinadas pelo nosso subconsciente. 95% do que nós fazemos e pensamos todos os dias é determinado pelo nosso subconsciente. 5% mais ou menos do que a gente faz está sobre a nossa consciência. Isso significa que as emoções do passado, as vivências que nós tivemos, principalmente na infância, determinam o nosso comportamento, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nós não temos nenhuma ciência sobre isso. Isso determina múltiplas situações na nossa vida, como nós comemos, com quem nós nos relacionamos, como é a nossa forma de amar, de deixar, de falar, de se comunicar, que trabalho nós escolhemos fazer, como nós criamos nossos filhos, como nós tratamos os nossos pais, como nós tratamos os nossos avós, enfim. Tudo que acontece na nossa vida se relaciona a essa forma de pensar, sentir e fazer, que se relaciona a vivências que tivemos na infância e a uma incapacidade na vida adulta de entender que o nosso comportamento é a soma de todas as nossas vivências, mas principalmente sobre a inconsciência que nós temos sobre isso. Quando nós começamos a perceber os nossos pensamentos que determinam os nossos sentimentos e as nossas ações, nós começamos a entender o que acontece na nossa vida, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. E passamos também a observar que, ao invés de falar do passado e talvez planejar o futuro, seria uma estratégia talvez mais promissora em relação àquilo que nós desejamos fazer, ser ou ter. E quando nós podemos planejar essas três situações, ao invés de reviver emoções do passado, reviver traumas antigos que não nos levam definitivamente a nenhum lugar, isso seria uma estratégia diferente para o tratamento da depressão e da ansiedade. Eu não sou especialista, eu não sou psiquiatra, mas eu estudo a neurociência. E a neurociência tem uma resposta muito objetiva para esse tipo de situação, que vai muito mais além do que apenas tomar medicamentos para um determinado sentimento. Outras atividades, como por exemplo, a meditação, atividade física, exercícios de respiração, e eu falo isso muito aqui no canal, porque realmente são exercícios que podem aprimorar a bioquímica do nosso organismo e nos ajudar na sinalização cerebral. A atividade física, ela já foi comprovada, inclusive, como um melhor tratamento para a depressão.
justamente por melhorar a sinalização do cérebro. E quando a gente entende que a depressão, ela se relaciona a sentimentos reprimidos ou situações em que nós normalmente não colocamos para fora e que ela está relacionada à nossa infância, nós podemos, na fase adulta, ressignificar traumas, situações em que nos sentimos desagradáveis ou tristes ou aquilo foi importante para nós. Eu vejo muitos pacientes que chegam no consultório contando histórias de 5, 6 anos de idade, onde aquela pessoa que causou aquela dor ou aquele sentimento de abandono ou de sensação de falta de cuidado ou de interesse ou de qualquer situação aversiva naquele momento, muitas vezes aquela pessoa que causou aquilo nem sabe que a gente está sofrendo por tantos anos por algo que muitas vezes nem foi daquela forma, foi da forma como que nós olhamos a situação, até pela falta de recurso que tínhamos naquela faixa etária. Então, se a gente olha o contexto do hábito também dentro da saúde mental ou do hábito num significado muito mais amplo que é o contexto de saúde, a gente pode extrapolar isso, por exemplo, para a alimentação. Nós sabemos que muitos alimentos contribuem para a depressão. Por quê? Porque justamente causam um processo inflamatório no cérebro. E aí você começa a ficar mais atento, não só naquilo que você pensa, sente, faz, mas nas suas escolhas diárias. Porque se você tiver escolhas diárias que são mais saudáveis, e parece um clichê falar isso, mas que vão determinar num contexto principalmente de longo prazo, uma melhor vivência, uma melhor experiência aqui na Terra, na vida que você tem, isso vai determinar sim a sua saúde e a sua doença. Isso vai determinar sim o seu sucesso profissional, isso vai determinar sim o seu sucesso na sua vida familiar. O contexto geral de saúde é o sucesso ou o fracasso. O sucesso e o fracasso são determinados pelas nossas escolhas diárias e não pelos genes que nós herdamos dos nossos pais. E esse é um erro conceitual que eu vejo muitos pacientes, principalmente no meu dia a dia, chegando no meu consultório com histórias de que meu pai tinha diabetes, minha mãe tinha hipertensão e, portanto, eles também têm. Eles só têm porque eles aprenderam o comportamento dos pais e, portanto, repetem esse comportamento e, portanto, têm as mesmas doenças. Você já tinha parado para pensar nisso? E eu vou te falar mais. Se você chegou até o final desse vídeo, você é uma grande minoria, porque a grande maioria das pessoas não se interessa em entender como as coisas funcionam e ainda preferem tomar um medicamento, mesmo com baixíssimas respostas terapêuticas a longo prazo, para tratarem de situações que poderiam ser completamente evitadas se nós entendêssemos desse assunto de forma profunda. Então, se você quiser mais desse conteúdo, não deixe de se inscrever no meu canal, ativa o sininho, tem conteúdo novo toda semana, não deixe de me seguir nas outras redes sociais e de me escrever se você tem alguma dúvida ou gostaria de saber mais.